amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as orientações do irmão José para as nossas atitudes e reflexões diárias. Nós vamos trabalhar no livro Vigiai e Orai, da psicografia de Carlos Bacelli. O capítulo se chama De Quando em Quando. Olha, a reflexão que ele vai trazer para nós, nós não temos isso como ditado, olha, de quando em quando, fulano, faz isso assim, assim, de quando em quando, visita, de quando em quando, vai lá e toma um passe, quando aquelas pessoas não são presentes no trabalho, quando as pessoas não querem contato com família, de quando em quando, visita lá o pessoal, não fica afastado não. Então, ele traz o de quando em quando para nós fazermos uma reflexão. Nós vamos entender qual reflexão que o irmão José traz para a gente aqui no de quando em quando. De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo. Ele não está colocando dialogar com terceiros. Ele está falando que a gente precisa dialogar conosco. De quando em quando é imprescindível, gente. Quando fala imprescindível, a gente tem que fazer. Tem que fazer. A gente não pode sair passando por cima dos nossos valores, das nossas intenções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, das reações que o mundo vai ter para com as nossas ações. Nós não podemos. Nós não podemos. De quando em quando é imprescindível que a gente dialogue conosco. E aí ele diz assim, que te contemples a sós na face espelhada da consciência. Quando ele fala para a gente aqui, na face espelhada da consciência, isso aqui é de uma autoavaliação inenarrável. A proposta do irmão José é uma autoavaliação constante. Só que ele ainda está propondo de quando em quando. Se nós entendermos a profundidade das colocações que estão vindo neste texto, é uma proposta de autoavaliação o tempo todo. Olha só, de quando em quando é imprescindível que dialogue consigo. Ou imprescindível que a gente dialogue conosco. Que te contemples a sós. Que te contemples a sós na face espelhada da consciência. Utilize a sua consciência como espelho da autoavaliação. Utilize. Ou seja, o que ele está propondo? Autoavaliação da sua personalidade. Eu fazer uma autoavaliação da minha personalidade. A palavra persona, quando a gente fala em personalidade, ela vem do grego, que significa, aliás, do grego a origem dela é persona, que significa personalidade, que significa máscara. Se a palavra significa para nós máscara, são as nossas aparências, são as nossas visualizações do outro. Porque quando eu visualizo o outro naquilo que ele se apresenta para mim, ou seja, na máscara que ele se posiciona. Eu me apresento para os outros na máscara que eu tenho. A gente nunca é original, porque tem coisas que a gente guarda a 7 chaves. Tem coisas que a gente guarda ali que é sigilosa, que é do nosso estado íntimo, que faz parte do nosso movimento autoavaliativo. Aliás, se vocês puderem dar uma lida, quem tiver o livro, quem não tiver, localiza lá em PDF o livro Reforma Íntima Sem Martírio, leiam o capítulo 13, que está intitulado, veja, é uma informação da Hermance Dufault, na psicografia do Vanderlei Oliveira, para alguns Vanderlei Soares, vocês encontrarão lá na tradução,
Eu estou colocando que ele tem os dois sobrenomes, as primeiras obras dele estavam com o nome de Vanderlei Oliveira e outras já veio com o nome Vanderlei Soares, não importa, o médium é o mesmo. A psicografia, Reforma Íntima Sem Martírio, a Hermance Dufour, no capítulo 13, intitulado Meditação da Amizade com o Homem Velho, é isso aqui. Meditação da amizade com o homem velho. Medite na sua máscara. Este aqui é a construção. Eu me apresento hoje segundo aquilo que eu fiz ontem. Hoje eu me apresento com as construções da minha personalidade. Eu não sou tudo que eu apresento, mas eu me apresento em muito daquilo que eu sou. Então, imaginem vocês que te contemples a sós na face espelhada da consciência e que te indagues quanto aos teus propósitos na vida. Com essa máscara, com esta proposta, o que eu estou desejando? O que eu estou conquistando? Aonde que eu quero chegar? O que eu preciso fazer? Quais relações que eu quero refazer? Se avalia. Essa é a proposta. Então, que efetues honesto balanço de tuas ações. Efetues honesto balanço. Honesto. Seja honesto consigo. Que efetues honesto balanço com as tuas ações significa que nesse movimento de máscara, você, na autoavaliação, descubra as tuas imperfeições. Descobrir as suas imperfeições é honesto balanço. Não é para nós exterminarmos, é para a gente reconhecer no homem velho. Isso, inclusive, a Hermance Dufour coloca lá, neste capítulo. Reconheça as tuas imperfeições. Não trate as tuas imperfeições como inimigo seu. As minhas imperfeições não são minhas inimigas. São construções que eu venho trazendo de séculos e faz com que eu me apresente da forma que eu estou me apresentando. Mas, se eu me tornar amigo das minhas imperfeições, eu passo a aceitá-las. Fica mais fácil para a gente mudar. Eu não preciso entender que as minhas imperfeições representam inimigos de mim mesmo. São situações que eu construí para chegar aonde eu cheguei. Naquela época eu poderia não ter feito. Ok, mas eu só não faria se eu tivesse o discernimento que eu tenho hoje. Com o discernimento de hoje, eu não repito os mesmos enganos que eu cometi naquela época. Eu não repito. Mas eu cheguei no estado que eu estou hoje graças às construções que eu fiz naquela época para cá. Ainda que a gente tenha feito paredes erradas, nós temos um alicerce. Eu posso corrigir a parede, eu posso demolir a parede, mas eu posso aproveitar o alicerce. Eu sou hoje a construção daquele passado, ainda que seja um passado conturbado. Ou seja, efetues um honesto balanço de tuas ações. Aceitar imperfeições não é aceitar erros. Se eu fizer um honesto balanço, eu vou saber as máscaras que eu tenho. Eu vou saber as imperfeições que eu carrego. Não significa que eu estou concordando com os erros que eu cometo e que eu já cometi. Principalmente aqueles que eu tenho lucidez, porque aí eu estou falando desta encarnação. Não significa aceitar imperfeições, não é aceitar erros. É a gente fazer balanço e saber que a gente precisa mudar, que estamos em condições de mudar. Temos discernimento para fazer isso. Temos bom senso, segundo o que a doutrina está oferecendo para nós. E é uma avaliação nossa conosco. Você não precisa de sair contando para o mundo. E aí ele continua, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito. Para de se iludir. Para de se iludir. A gente não precisa de se colocar em nenhum degrau de escala evolutiva onde a gente se acha. Para. E quando a pessoa vier trazer isso para você, nossa, mas você é bom demais, você é isso, aquilo. Olha, não se iluda com essa informação, não se iluda. Essa pessoa é uma pessoa complacente,
é uma pessoa benevolente, é uma pessoa afável, é uma pessoa doce, está ótimo. Que estado íntimo bacana que ela tem. Mas não se iluda, não se iluda. Porque se você fizer a autoavaliação, e olha que ele está propondo de quando em quando, é imprescindível. Se você fizer uma autoavaliação, você sabe que você não é tudo aquilo que aquele olhar dócil te apresentou para você. Você sabe que não é. Por isso é que a gente precisa fazer a autoavaliação. Até porque, se nós fôssemos tudo aquilo que o outro nos vê ou nos elogia, se nós fôssemos tudo aquilo, é provável que a gente nem estaria encarnado, porque tem gente que até nos santifica. Tem gente que nos santifica. Ô, gente, olha, vamos fugir dessas inverdades para a gente não manter as ilusões do nosso estado íntimo. Não manter. E aí ele diz assim, que não representes para ti mesmo. Olha, para de representar para você. Eu preciso parar de representar para mim. Não representes para ti mesmo. Não representes. Porque se a gente começa a se representar, nós vamos voltar o tempo todo para o convívio com a máscara. E o meu problema não é a máscara que eu apresento para terceiros. É eu me iludir e achar que aquela máscara é uma verdade. Eu passo a me achar bom, eu passo a me achar caridoso, eu passo a me achar benevolente, eu passo a me achar discípulo de Jesus. Não representes para ti mesmo. Assume posições reais do seu estado íntimo. Não significa que a gente tem que assumir inimizade com aquilo que eu estou trazendo de passado. Eu não tenho que ter inimizade com o meu passado. Aliás, neste capítulo 13 do Reforma Íntima Sem Martírio, a irmã se coloca para nós meditação da amizade do homem velho. Meditação na amizade com o homem velho. Eu não tenho que trazê-lo para o campo da inimizade do meu estado. Não tenho que trazer. Se eu sou uma somatória, eu vou ser inimigo de mim mesmo, eu não posso me agredir. Eu tenho que refletir. E aqueles desvalores que eu sei que tenho e que não apresento para os outros, graças a Deus, por causa das máscaras, até porque se eu apresentar, os outros não serão nem meus amigos. A gente cria amigos muito em função das nossas máscaras. Ainda bem que a gente as tem. Aí isso é um fingimento? De forma nenhuma. Isso é a luta que a gente promove no dia a dia para termos convivência saudável nas nossas relações. É a luta. Vocês vão lembrar que quando a gente está naquele período de relacionamento afetivo, de enamoramento, na juventude, na adolescência, no início da fase adulta, o que a gente utiliza nas nossas relações? Máscaras. Máscaras. A gente se apresenta para o outro com máscaras. Tanto que quando a gente se casa, vocês se atentarão para o livro Vida e Sexo, quando o Emmanuel vai falar a respeito do casamento, no livro Vida e Sexo, tem um capítulo sobre o casamento. Vocês estão acompanhando aqui no vídeo, se é o capítulo 6 ou 7, me parece que é o capítulo 7, intitulado Casamento. Mas vocês estão acompanhando aqui certinho para não haver dúvida. Aonde ele coloca para nós, a hora que a gente sai para o casamento, a gente se prontifica para o casamento, a gente sai para o mar alto das experiências sadias. Sai para o mar alto, aonde as ondas, elas vão trazer para a gente várias situações acidentais que a natureza vai propor. Você passa a morar com aquela pessoa que você elegeu. Aí o Emmanuel tem uma colocação simbólica, mas muito realista. Quando ele diz assim, cai o véu do esquecimento. Porque enquanto a gente está no movimento de relacionamento afetivo, de enamoramento, a gente está no movimento de máscara. Eu não estou apresentando aquilo que eu sou integralmente. Mas olha, os nossos maiores juízes estão convivendo conosco debaixo do mesmo teto. Chama-se família. Esse é o segundo maior juiz que a gente tem no nosso estado vivencial, nas nossas relações. É o segundo maior juiz. A qual o primeiro? A nossa consciência.
E o que ele está propondo? Não sejamos complacentes na avaliação da autoconsciência. Não sejamos complacentes, não é na consciência do outro, é o que eu estou avaliando a meu respeito. Não é o que eu estou avaliando a respeito de terceiros, não. Olha aqui, só que ele coloca, de quando em quando é imprescindível que a gente dialogue conosco. De quando em quando ele está colocando imprescindível. Eu estou colocando que é interessante que nós façamos isso frequentemente, persistentemente. E aí, no relacionamento, cai o véu do esquecimento. A gente se apresenta como a gente verdadeiramente é. E aí começam a aparecer os embates da relação a dois. Aí naquela relação vem um filho complicado, que os dois construíram essa complicação no estado íntimo, no estado personal dele de passado. E aí ele nasce debaixo do mesmo teto, trazendo as mazelas que nós enraizamos no estado íntimo dele. Aquele filho complicado, com aquela personalidade doentia, muitas vezes o casal, nas suas complicações de passado, enraizaram nele. E ele chega no nosso lar do jeitinho que a gente o deixou. E agora está na hora de arrancar as raízes, apresentando valores novos. Entenderam que quando a gente passa a conviver debaixo do mesmo teto, a nossa família é o nosso juiz. Ela mostra para a gente quem a gente é, por quê? Porque a máscara vai caindo e a gente apresenta a originalidade do nosso estado íntimo, o que enraiza as máscaras que estamos trazendo hoje. E aí o irmão José diz assim, que te desnudes no silêncio das tuas reflexões. Te desnudes. Quando você fizer uma reflexão consigo, faz uma reflexão sem defesa. Não tenha autocompaixão, não tenha autopiedade. Para, não tenha. Se desnude para si mesmo, se desnude no movimento da autoavaliação. Entenda que você tem envolvimentos tais e quais no ambiente social, no ambiente familiar, no ambiente pessoal. Entenda e que são movimentos negativos. Se desnude para si. De quando em quando, que te vejas como não ousas te apresentar aos outros. Olha bem o que nós acabamos de falar no início. Se apresente para si do jeito que você não se permite apresentar para os outros. Ou seja, veja você com verdades. De quando em quando, te vejas como não ousas mostrar-te aos outros. Aqui, a gente não vai destruir o nosso passado. Aliás, a irmã Dufaux coloca isso também no capítulo da amizade com o homem velho. Eu estou falando da leitura do capítulo, da leitura, mas se vocês caminharem nos vídeos, vocês vão achar este vídeo no estudo que a nossa casa fez quando trabalhamos no livro Reforma Íntima Sem Martírio, esse capítulo 3. Todo o livro está trabalhado lá, segundo o entendimento que a gente tem, no tempo que a gente conseguiu na palestra pública do domingo de manhã. Vocês vão encontrar este capítulo lá. Pode encontrar, vocês vão ver alguns comentários, vocês vão fazer a leitura, mas o que ela coloca? Não faça do seu passado um inimigo. Não faça do seu passado um inimigo. A gente não extermina o passado, a gente não destrói o passado, a gente harmoniza o passado. A gente harmoniza o passado, ou seja, trazendo numa questão pessoal, a gente se harmoniza com o passado. A gente não sai se agredindo, se condenando, se autoflagelando. A gente não sai fazendo isso, não. A gente não faz esse envolvimento. E aí ele vai colocar para nós que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações. Analise as tuas tendências e conheça as tuas inclinações. Eu vou anotar aqui 4 valores que eu gostaria que a gente fizesse avaliações, 4 valores que são significativos quando a gente fala de avaliar as inclinações, as tendências.
4 valores, que são avaliações da própria personalidade. Essa é a primeira delas. Avalie a sua personalidade, que é o que ele está trazendo aqui para a gente nesta página. Avalie a sua personalidade. Primeiro valor. Avalie, segundo valor que a gente vai utilizar nesse movimento de autoconhecimento, a identificação. Identificação. Ou seja, com quem que você se identifica? Com o que você se identifica? Com quais situações você se identifica? Avalia. Se você avalia, ainda que o Livro dos Espíritos, na pergunta 625, tenha colocado para nós que a nossa referência principal de avaliação, a nossa principal é Jesus, está lá, na pergunta 625, se a referência principal é essa, não quer dizer que a gente não vá se identificar com outras pessoas, outras situações. A gente se identifica. A gente tem pessoas valorosas que a gente coloca no nosso contexto. A gente gosta de citar casos do Chico, por quê? Porque os casos do Chico, de Divaldo, de Raul, são casos que nos ajudam no movimento de identificação. Se a gente está acertando, se a gente está errando. Mas o nosso modelo principal é Jesus. O único modelo que a gente precisa ter como referência, por quê? Porque quem é da terra pode cair, pode errar, ok. Aí a gente vai se descobrindo. Terceiro valor, o conhecimento. Esses valores são valores que nos ajudam no movimento de nova construção do nosso estado íntimo. Qual a personalidade que a gente está trazendo? Com quem que a gente está ou o que a gente está se identificando? Quais conhecimentos nós estamos adquirindo? E, por fim, a consciência. Por fim, a consciência. 4 valores. Por que isso? Que te vejas como não ousas mostrar-te para ninguém. Esses 4 valores vão me ajudar eu me enxergar de tal maneira que, olha, eu vou ter tanta abertura para comigo mesmo, tanta abertura, ainda que eu não me apresente para os outros, porque tem coisas que a gente guarda, que a gente não quer que ninguém saiba. Se a gente não quer que ninguém saiba, eu sei. Tanto que no parágrafo anterior, ele pede para a gente se desnudar no movimento autoavaliativo. Então, só para vocês alicerçarem, vamos entender brevemente personalidade. Com quem, então, que a gente se identifica? Vamos lá em Atos dos Apóstolos? Lá em Atos dos Apóstolos, nós temos um bate-papo dos judeus exorcistas com o jovem endemoniado. No capítulo 19, no versículo 15, ele coloca para nós assim: os judeus exorcistas tentam tirar o demônio do jovem. Eu vou citar algumas referências. Se por um acaso eu estiver citando alguma referência aqui que está errada, vocês vejam no vídeo para não ficar com a informação errada. Porque depois, quando eu vejo, eu também corrijo. Graças a Deus, nós temos o Cássio aqui, que ele, antes dele editar, ele ainda pesquisa. Porque se eu fizer errado, ele bota o que é certo. Então, vocês gravem o certo. Ok? No capítulo 19, no versículo 15 de Atos dos Apóstolos, aliás, alguns versículos, o 15 é o que eu vou dizer para vocês, eles tentam tirar o demônio do jovem que está endemoniado. O demônio olha para os judeus exorcistas, são 7 judeus exorcistas, filhos de um sacerdote, Seva, eles olham para os judeus exorcistas e respondem para aqueles judeus assim. Porque olha a fala dos judeus. Jesus eu conheço. Os judeus falam assim. Espera aí. Em nome de Jesus, a quem o Paulo prega, falando para o demoniado, para o jovem, porém para os espíritos que estão ocupando o corpo daquele jovem. Em nome de Jesus, a quem o Paulo prega, eu te digo que saia deste corpo. E o jovem lá, agitado, agredindo,
O jovem para, o demônio para o jovem, olha para eles e fala assim, Jesus eu conheço, agora sim, no versículo 15. Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, e vós, quem sois? O que ele está questionando? A autoridade moral, que aqueles exorcistas apresentam. Ele está questionando a autoridade moral. Aquelas personalidades ali têm autoridade moral para tirar os obsessores daquele jovem? O questionamento é esse, gente. Avalia se a gente tem autoridade moral para sair curando. Autoavaliação. Identificação, nós trouxemos a referência aqui de Jesus, no Livro dos Espíritos, na questão 625, que é o único modelo e guia que a espiritualidade nos apresenta para que a gente tenha uma identificação saudável. Claro que para criança, nós somos a identificação no movimento de educação. Claro que quando jovens, nós temos professores que a gente... Claro que à medida que a gente amadurece, nós já temos conceitos que a gente valoriza nos nossos pais, tem coisas que a gente discorda, porque os nossos valores também já estão se alicerçando. Mas o modelo perfeito para nós nos identificarmos é Jesus. O conhecimento, nós vamos ter aqui a pergunta de número 478 do Livro dos Espíritos. 478. Olha a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Existem pessoas A, que são felizes, estão satisfeitas, vocês vão acompanhar direitinho no vídeo. Pessoas A, que estão apresentando sempre o bem-estar, felizes, não deixam de ser obsidiadas. E aí, olha a pergunta que Kardec faz. Como nos livrarmos dos obsessores? Como nos livrarmos dos obsessores? Pessoas A, que são felizes, que as relações são saudáveis, estão alegres, se envolvem com todo mundo, é uma beleza só, mas o estado íntimo dela é obsessivo. O estado íntimo dela é autoagressivo. O estado íntimo dela está recheado de pensamentos negativos, de sentimentos prejudiciais para ela e para terceiros. Pessoas A, que são todas felizes, mas que não deixam de ser obsidiadas. Aí a pergunta é, como nos livrar dos obsessores? Sabe a resposta que ele dá? Aí vem a importância de nós termos conhecimento. A resposta é cansar a paciência do obsessor. Cansar a paciência do obsessor, gente, olha, você tem que conhecer coisa demais. Porque cansar a paciência do obsessor, a gente tem que conhecer. Conhecer significa manter a vigilância, manter a disciplina, manter a solidariedade, manter o envolvimento afetivo nas relações de forma saudável. Isso é conhecimento. Conhecimento de tudo isso que a gente vem estudando. Conhecimento do cristianismo como vivência. E o último, a consciência. E aí, na consciência, nós vamos lá em Romanos, no capítulo 7, nos versículos 19, 20 e 21. Consciência. O mal que eu quero, olha a consciência. Paulo, quando ele conversa com os romanos, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Olha bem, isso é consciência. E está no versículo 19. No 20 ele diz assim, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço. É o pecado que habita em mim. Gente, de quando em quando é para nós fazermos essa avaliação. É o pecado que habita em mim. No 21, acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. De quando em quando é para nós fazermos esse questionamento. Esses valores vão nos ajudar no processo de construção do novo estado íntimo, que é
de quando em quando, imprescindível que a gente dialogue conosco mesmo. E aí ele encerra dizendo que estejas com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. De quando em quando, faz o seu movimento de autoavaliação e esteja você com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. Ninguém mais te atrapalhe, ninguém mais te perturbe, ninguém mais te... É o seu momento de reflexão, o seu momento de meditação. Façamos isso. Era o que tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.